Você já parou para pensar assim na sua história, como os relacionamentos estão ficando assim mais frios? Você sabia que para alguns especialistas esse tipo de comportamento é apenas um momento de frouxidão no relacionamento? Olha, interessante, né? Então, é sobre isso que a gente vai bater um papo agora. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto com a psicóloga Renata Esteves, que vai nos vir tomar café da manhã com a gente. Bom dia, minha querida. Seja bem-vinda, fica à vontade. Se sinta em casa, assim, na sua mesa de café da manhã. Serginho, sirva a nossa convidada, vai aceitar água, café. A água já coloquei para você. Aceita um pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo, biscoitinho. Que delícia. Tudo aqui. Eu fico pensando quando a gente, Renata, a gente vai trabalhar um assunto desse, os relacionamentos estão ficando mais frios. Isso assusta porque quando você vai... normal, você vai evoluindo, você vai crescendo, você vai buscando mais conhecimento. A tendência seria melhorar, né? Sim. Então, você vai conhecendo. Hoje a gente tem muito mais artifícios para conhecer o outro, para saber como o outro pensa, como relacionar. A gente deveria hoje se relacionar muito melhor do que há 4 séculos atrás. Mas a tendência está o quê? Está piorando. É um contrassenso, né? O que acontece? Hoje, a tecnologia e as redes sociais, elas estão influenciando diretamente no comportamento humano, né? Então, essa facilidade que as pessoas têm de fazer amizades e desfazer amizades, né, na rede social, isso vem influenciando também diretamente como a gente está atuando. Ai, gente, desculpe. Tranquilo, nós estamos aqui, começando o dia, tomando café, tá tudo certo. O que deveria melhorar tem piorado. E assim, o que acontece? As pessoas ficam muito conectadas o dia todo. Sim. E quando estamos expostos nas redes sociais, existe uma comparação o tempo inteiro, né? Com a minha vida. Será que, nossa, fulana tá lá, né? Naquele jantar maravilhoso, foi naquela festa daquela amiga que eu não fui convidada. Então, assim, nós precisamos cuidar mais de nós, da nossa autoestima, né? Estarmos conectados com o nosso corpo, mente e espírito. Quando a gente está conectado com tudo isso, a gente também consegue não ficar tão apegado com essas coisas que vêm nos comparando. Sim. Por exemplo, o externo não afeta não tanto. afeta tanto. Aí, por exemplo, a gente estaria também com isso reduzindo as expressões mais comuns de afeto ou do manifestar de emoções, alegria, tristeza, dor, raiva, ali há likes, dislikes e números de publicações? Isso. Os jovens hoje estão cada vez mais ansiosos, né? Estão cada vez mais em busca de likes, né? E nós hoje, para a gente estar bem no relacionamento com o outro, a gente precisa ter tempo, né? Tempo para se relacionar, tempo para cuidar do outro. Se ficarmos conectados o tempo inteiro, como que a gente vai cuidar da gente mesmo, né? Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. Essa conexão, a gente precisa desconectar, né? A gente precisa estar mais inteiro com a gente. A cultura própria que nós estamos vivendo aqui agora, da mesa, né? Estamos tomando um café da manhã, começando o dia. A gente olha, assenta, ou seja, mostra o tempo ali a ser investido. A gente come, então, enquanto eu estou comendo, Carol está lá com a boca cheia. Ela está ouvindo. É um raro momento do programa. Outra coisa também... Isso também está faltando, porque a mesa está sendo um lugar de rara visitação dentro das casas. E a exposição demais à tecnologia, a essas redes, elas fazem nós ficarmos mais ansiosos, né? Augusto Cury fala, né, dessa síndrome do pensamento acelerado. Então, cada vez estamos sem paciência, às vezes acordamos cada vez mais cansados, né? E cada um tem seu tempo, então a gente está deixando de ser gentil com o outro, porque a gente às vezes está cobrando o outro na mesma forma que você tem que fazer. As pessoas querem que você pense do mesmo jeito que você, e não é assim que funciona. Então, nós temos que permitir o tempo de cada um tem seu tempo, cada um tem sua maneira de pensar. Aí uma defesa emocional que já recua, que é essa transferência, né? Você transfere essa responsabilidade para o outro, né? Isso. Então, assim, hoje nós precisamos realmente não ficar só
vivendo uma vida editada, né? Que nós estamos vivendo muito uma vida editada. Sim. E a internet, muitas vezes, as pessoas ficam por trás da internet, começam a escrever e falar coisas usando aquele computador ali por trás, né? Aquela tecnologia. Então, nós precisamos perceber... máscara, né? Exatamente. Eu falo muito de etiqueta também. Eu acho que a gente precisa ter uma etiqueta na internet. A gente precisa saber se relacionar. Não é tudo que a gente pensa e vai ali, expõe e coloca. Não é de qualquer um que você, mesmo tendo ali a abertura para comentar, que você tem que comentar alguma coisa. Sim. E assim, a gente tem um senso, né? Exatamente. Temos que tomar muito cuidado na hora de escrever, né? Nós temos que ter uma postura. Não é porque eu estou só na internet. A minha postura, ela é a minha postura. Sim. Indiferente de estar na internet ou não. E detalhe que na internet tem muita coisa que não apaga, né? Exatamente. Tem muita coisa que vai ficar registrada. Então, a gente tem que pensar, né? Então, se eu posso usar a internet de uma forma que eu posso falar de Deus, falar de coisas boas, por que não? Né? A gente não usar a internet para fazer isso. Então, tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas ficam lá na internet colocando coisas que, vou mandar isso para o fulano, né? E muitas vezes está ali expondo a sua emoção que está naquele momento e que vai ficar gravada ali na internet. Então, diz muito mais a respeito a quem publica do que quem é alvo da publicação, né? Renata, quando a gente fala, por exemplo, também essa facilidade que a gente tem hoje sobre essa comunicação, o excesso de comunicação também pode ser algo que a gente precisa saber lidar com isso, porque são muitas informações que a gente vai recebendo, né? Sim. Então, por exemplo, o WhatsApp, ele te traz coisas boas, coisas ruins, ao mesmo tempo, aquele turbilhão de emoções. Você está aqui, de repente, não morreu, não. De repente, nasceu o outro. Não. São coisas que podem... Isso também é algo que a gente precisa saber. Claro, a gente precisa administrar o nosso tempo, né? Então, para relacionar, existe tempo. Então, se você fica conectado o tempo inteiro, como que você vai relacionar com o outro? Então, assim, se eu tenho filhos, né? Então, eu preciso ter o tempo para os meus filhos. Se eu ficar a manhã inteira recebendo o WhatsApp, ficar vendo todos os vídeos, na hora que eu assustar, né? Meus filhos precisam ir para a escola, eles precisam almoçar. Então, a gente tem que ter essa administração do tempo também. Então, assim, a rede social, não estou falando que ela é ruim. Eu acho que ela veio com muitas coisas para nos auxiliar, né? Existem palestras maravilhosas, a gente consegue fazer até um contato, né? De marcar um churrasco com os amigos. Claro, aproxima, né? Como a Carol sempre falou aqui no programa, aproxima quem está longe, mas o efeito colateral é separar quem está perto. Exatamente. Casos, né? E aí a gente precisa estar atento a isso, estar conectado no real. Se você está numa festa, para que você tem que ficar o tempo inteiro conectado na internet, tirando fotos? Pode até tirar foto para postar depois, é legal, né? Mas assim, estarmos atentos ao presente mesmo. Curtir, né? Curtir e administrar esse tempo, principalmente nesses momentos rotineiros de casa, né? Porque na hora que a gente assusta, passou lá meia hora, 1 hora, 2 horas e você não fez nada, só ficou na rede social. Vamos ver, Carol e Renata, Deixa também? Deixa o povo falar. Aqui o povo tem voz, tem vez. Eita, então é por isso que nós vamos saber o que o povo nas ruas aí, eles pensam sobre esse esfriamento aí dos relacionamentos. Então, produção, fala. Bom dia, o povo fala. É comum ouvirmos que os relacionamentos estão cada vez mais superficiais. Fomos para a rua saber das pessoas o que é mais desafiador quando o assunto é o trato com os outros. Em relacionar a questão do respeito, tá? Porque falta respeito desde os pequenos até nos idosos. Então, está havendo uma inversão de valores, né? E então, o que eu aceito, ele não aceita. Com relação a relacionamentos amorosos, o que você acha que tem de desafios, dificuldades? Olha, para ser sincero, eu não sei muito bem, mas eu acho que falta um entender mais o outro, saber do que o outro precisa, saber sobre o que o outro está passando num determinado momento, porque nada na vida é fácil, né? Então, infelizmente, a gente tem que ter mais aquela paciência para poder saber e ajeitar as coisas certinhas para poder ficar bem de todo jeito. Olha, eu acho que as pessoas hoje estão muito reprimidas, retraídas, então assim, se relacionar, a maior dificuldade está em a pessoa se abrir para o relacionamento. Hoje em dia, essa questão de todo mundo querer os seus próprios interesses, a correria do dia a dia, o mais difícil é a pessoa querer um relacionamento, seja para amizade. A timidez eu acho que é um grande problema, porque muitas pessoas têm dificuldade na iniciativa de
começar um diálogo com outras pessoas desconhecidas, né? Acho que esse é o principal. Aí você vê então que o desafio é mais interno do que externo. Sim, mas também depende da outra pessoa, que se a outra pessoa for antissocial tanto quanto o primeiro, não tem diálogo, né? Quais os principais desafios que você vê hoje quando o assunto é se relacionar com o próximo? Eu acho que falta muito assim, as pessoas, acho que por causa da tecnologia, elas se distanciam muito. Então falta muita empatia se colocar no lugar do outro, porque virtualmente é tudo mais fácil, mas quando você está ali do lado da pessoa, você facilita pra gente sentir a dor da pessoa. Então acho que isso atrapalha um pouco. Cada um pensa de um jeito, então eu acho que a dificuldade maior é da gente, pelo menos pra mim, é de querer que às vezes a pessoa haja da forma que a gente, pense da mesma forma que a gente. Interessante. Eu fiquei pensando, observando ali. Quando a gente pensa, por exemplo, a pessoa, e você também, Renata, o tímido com a rede social aquilo pode ser uma arma letal para ele, né? Porque ele não... Uma mistura explosiva. Porque, tipo assim, ele é tímido, mas na rede social ele solta. Mas é o virtual, quando vai pro real... Cria um personagem. Piora. Exatamente. É um perigo, né? E aí, a pessoa que é tímida, ela vai ser tímida, né? A rede social, ela pode se esconder cada vez mais atrás dessas redes sociais. Mas eu, por exemplo, quando eu atendo crianças, adolescentes, eu falo com os pais, né? Eles também precisam se relacionar mais. Ter um controle um pouco desse celular, da tecnologia com as crianças, para elas aprenderem a se relacionar. Porque a timidez pode ser uma coisa da pessoa, mas se ela ficar só por trás de rede social para se comunicar, isso aí não é saudável. Então a gente tem que ver até que ponto que as pessoas também não estão sendo saudáveis nos seus relacionamentos e te impedindo de fazer algo, por exemplo, de sentar numa mesa e conversar, trocar uma ideia aqui com as outras pessoas. Então aí ela precisa de uma ajuda, né? Agora, Renata, eu penso aqui, eu queria saber de você sobre esse ponto de vista. As pessoas às vezes optam pelas redes sociais por aquele, até dentro, não só das redes sociais, nesse contexto de esfriamento de relações, por causa do não quero ser contrariado, então eu não me relaciono. E também não quero corresponder, então também eu mantenho distância. Muito embora eu queira ser atendido, eu queira ser satisfeito. Também esse esfriamento perpassa por essa questão do orgulho, do egoísmo também, né? De um certo narcisismo também, né? Sim. E aí, as redes sociais, se você tiver com uma boa autoestima, se você estiver bem consigo mesmo, então essas coisas não vão te afetar tanto. Por isso que eu acho que se a pessoa às vezes está adoecendo, porque ela fica muito conectada, fica comparando a vida dela o tempo inteiro, né, com o outro, se ela não estiver bem com ela mesma, isso vai afetar diretamente. Então, por isso que a gente tem que estar atento a nos cuidar, né? Então, eu falo que a gente precisa hoje abraçar mais, ser mais grato às coisas que nós temos, né? Ter esse relacionamento com Deus, cuidar do lado espiritual também é muito importante, né? E nós não estamos sozinhos para nos relacionar, né? Nós precisamos sempre um do outro. Aquela velha história, né? Menos tela é mais pele, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, para esse programa acontecer, existe uma equipe por trás, né? Então, assim, pessoas boas que fazem tudo acontecer, né? Então, assim, não somos mais importantes que ninguém. Então, aquilo até numa entrevista também que uma moça falou, né? As pessoas precisam se colocar no lugar do outro, ser mais gentil. Acho que está precisando um pouco mais disso, né? Hoje em dia, se você for observar, às vezes eu vou no consultório, andando de ônibus ou metrô, as pessoas só estão voltadas ali no telefone o tempo inteiro. Ninguém conversa mais. Ninguém olha no olho, né? Porque eu tô aqui no celular. Então, assim, eu acho que está faltando isso, sabe? Se colocar no lugar do outro, conversar mais, ser mais gentil, né? Mas para isso a gente precisa cuidar da nossa autoestima, né? Conhecermos e saber que estamos sempre em busca mesmo, aprendendo, desaprendendo, porque com as mudanças da tecnologia, do mundo também... vai ser contrariado pela pessoa. Exatamente. Se a gente coloca naquela posição, o outro vem nos ensinar uma forma de nos contrariar, para quem está numa zona de conforto, óbvio. Mas é isso que nos produz esse crescimento e faz com que, por exemplo, no âmbito conjugal,
o casal, ele nunca vai deixar cair na rotina. Exato. Porque está sempre sendo desafiado, né? Exatamente. Uma outra coisa que você falou aí de casal também nas redes sociais, né? Eu acho que a gente tem que estar muito atento também, né? Como se você tem um relacionamento, né? Então, o que você tem visto nas redes sociais, o que você tem curtido? Vamos ficar atento, vamos ter a postura, porque eu acho que isso que a gente já tinha falado anteriormente, sim, as pessoas estão perdendo um pouco a postura, né? Então, a gente tem que estar atento à exposição demais, né? Para isso também não causar ciúmes, porque isso também vem causando muitos ciúmes, né? No casamento, questão de toda hora um estar conectado na internet, o que você está olhando, com quem você está curtindo. Então, a gente tem que ter esse momento com a família, com os filhos. Sim. A gente precisa administrar melhor o nosso tempo para a gente não ficar só conectado. Eu falo que a gente tem que desconectar mais, né? Desconectar para conectarmos com nós mesmos. Né? Equilíbrio, né? Verdade. Equilíbrio. Isso, e toda relação precisa desse equilíbrio, né? Principalmente porque se você está numa relação que só um dá e o outro recebe, essa relação não fica legal. Então, a gente precisa desse equilíbrio, né? Não dá para ficar só não assim. É saudável, mas né? Quando só a gente precisa, um dá, o outro recebe, um dá, um recebe. Alguém disse, né, que o né? relacionamento é como um baú de tesouros. Se um tira mais do que o outro, num instante os dois vão ficar pobres. Exatamente. É verdade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.